Olá, estamos aqui para mais uma aula de História. O nosso conteúdo de hoje é o Segundo Reinado. Peço para vocês pegarem o livro de vocês e irem lá na página 156. Aí vocês podem abrir o livro, vamos lá? Isso, muito bem. Lá no capítulo 8 está escrito assim, o Segundo Reinado. Tem uma imagem muito bonita aqui de moças, de senhoras e de senhoras mais idosas, negras, né? Pelo menos 3 gerações, como se fossem 3 gerações de uma única família, tá? É um ensaio fotográfico, logo aqui na página 157 está falando sobre esse ensaio fotográfico, e seria interessante se vocês tivessem a oportunidade de ver esse ensaio fotográfico que está aí, tá bom? Gostaria que vocês lessem o texto que está aqui na página 157, tá bom? E aí a gente vai entrar propriamente no nosso conteúdo sobre o Segundo Reinado. Vamos lá? Isso, vamos lá. Pegando o livro aí, na página 158. Política no Segundo Reinado. Vamos ver que bicho é esse, gente? Vamos ver como é que a gente pode trabalhar esse conteúdo. Nós sabemos um pouco desse conteúdo, mesmo não tendo lido ele antes. Por quê? Porque vocês viram esse conteúdo comigo sobre o primeiro reinado, né? O reinado de Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedro I, né? Todo aquele processo que teve, o dia do fico, as tentativas de golpe, o golpe propriamente dito, a questão da primeira Constituição, uma Constituição, o estilo autoritário de Dom Pedro, que acabou combinando com a abdicação dele, com a saída dele, deixando o príncipe Pedro de Alcântara, o que será o Dom Pedro II, no lugar, todo aquele processo que vai ter das regências, né? Dos movimentos que, de certa forma, eram movimentos de ruptura com o território, né? Que acabaram de nascer, com o império que acabaram de nascer, né? O Império do Brasil, né? O único país monárquico na América Latina cercado por repúblicas, né? E isso diz muito sobre o Brasil, diz muito sobre como ele estava nascendo, como ele era, como ele seria nos próximos anos. Vamos lá? É um grande desafio o Segundo Reinado, mas vamos lá. Vamos encarar isso aí com coragem e com muito entusiasmo, que a gente aprende bastante coisa. Inclusive sobre nós mesmos, inclusive sobre os nossos comportamentos, inclusive sobre o nosso país, inclusive sobre a nossa situação atual. Tem muito a ver, a história tem muito daquilo que a gente é e daquilo que a gente vive, né? A gente vai ver muito disso. Vamos lá? Então, lá na página 158, diz assim, acompanhe o professor na leitura, vamos lá? Um livro de vocês. Após ser coroado o imperador do Brasil, Dom Pedro II, convocou políticos do grupo liberal que conduziram a campanha da maioridade para compor o primeiro ministério. A decisão desagradou os conservadores que constituíam o primeiro ministério. A decisão desagradou os conservadores que constituíam a maioria na Câmara dos Deputados. Pressionado, Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou novas eleições. Olha, professor, já existia direita e esquerda aqui. Não, não existia. Aqui só existe direita nesse momento. Por quê? São ou liberais ou conservadores. Quem são os conservadores nesse momento aqui? Os conservadores nesse momento aqui são os proprietários de terra, são parte da elite portuguesa ou da elite brasileira que se formou aqui e que ganhou grandes privilégios, que ganhou muita riqueza a partir do trabalho, claro, né, e da exploração também, da escravidão e tudo mais. Significa que os liberais não tinham escravos? Não. Significa que eles tinham, mas eles tinham uma visão diferente do país. Tinham uma visão um pouco mais aberta. Os conservadores, eles tendem a serem mais restritivos quanto a liberdades individuais, quanto, por exemplo, ao desenvolvimento do país enquanto democracia, entendeu? Os princípios da democracia moderna nascem dos princípios liberais, tá? E o liberalismo, o próprio liberalismo em si, é um movimento que vem
engatinhando e vem sendo gestado dentro das ideias lá atrás do iluminismo, né? São ideias sempre aí de desenvolvimento, de melhoria da humanidade, de busca por aperfeiçoamento da humanidade. Isso é um fato. É um fato, tá? Vamos lá, continuando. Qualquer dúvida, a gente para e aí a gente vai em cima daquela dúvida tratar disso, tá? Peço para vocês fazerem anotações, sempre peço para vocês anotações, sempre peço para vocês, quando assistirem essas aulas, irem lá no canal, que está lá disposto para vocês, quando vocês abrem o link na plataforma, ele te dá a opção quando ele abre o YouTube. Dê like lá no nosso canal, até para que a aula fique visível para a gente assistir. O professor não tem nenhuma vantagem financeira nisso, é apenas para que ele fique visível para outras pessoas possam assistir. E até vocês mesmo terem facilidade de encontrar a aula com mais facilidade. Tá bom? Vamos lá. Você tem aqui a decisão que desagradou os conservadores, que constituiu a maioria da Câmara dos Deputados. Pressionado, Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou novas eleições. Ele usou da prerrogativa dele que ele tinha, né, de poder moderador, que é um dos absurdos criados pelo pai dele, né, Dom Pedro I, criar um mecanismo que, quando as coisas não estivessem de acordo com o gosto do rei, do imperador, ele poderia dissolver a Câmara, o Congresso, e convocar novas eleições. Os liberais se valeram de todo tipo de artifício para garantir a vitória no pleito, realizado em outubro de 1840. Falsificação de voto, isso é como é que se diz? A fraude em eleições, tanto no Império como na Primeira República, era muito comum, né? Não tinha urna eletrônica, né? Era o voto, havia os papéis de votação, eles eram fáceis de serem manipulados, os resultados eram fáceis de serem manipulados, às vezes boa parte do pleito eleitoral ficava na mão do próprio candidato, né, que geralmente era um chefe local, um coronel, né, entre aspas. Daqui a pouco eu vou explicar, se eu não expliquei essa história dos coronéis para você, eu vou explicar. Coronel porque, assim, o Brasil, quando acontece a independência, ele não tem ainda a figura do exército brasileiro. O que o padre Diogo Antônio Feijó faz durante a regência dele? Ele convoca a chamada Guarda Nacional, ele cria um exército, né, já que ele não tem um exército ainda profissional, criado ainda, ele convoca os comandantes militares. Cada comandante militar recebia a patente de coronel. Quem eram esses comandantes militares que recebiam patente de coronel? Eram os chefes políticos de cada região, certo? Então você tinha, por exemplo, coronéis, né, grandes proprietários do ramo da produção da cana-de-açúcar no Nordeste, que eram coronéis. Então eles tinham lá a farda de coronel da Guarda Nacional, tinham o exército, entre aspas, na realidade eram jagunços, né, os capangas que tinham andado de fazenda, que andavam armados até os dentes, e quando precisava, por exemplo, de combater um inimigo, ele mandava lá o seu exército, né, parte do seu exército, juntava os exércitos, parecia como era na Idade Média, na época das cruzadas, né? Cada feudo tinha o seu pequeno exército, juntava e formava o exército da França, o exército da Inglaterra. Então, mais ou menos assim que funcionava. Não era muito diferente aqui, era feito assim também. Até que se criou um exército pago e profissional, que é o exército brasileiro, o exército de Caxias, né? Vamos lá. Os liberais se valeram de todo tipo de artifício para garantir a vitória no pleito realizado em outubro de 1840, falsificação de votos, roubo de urnas e até mesmo o uso de violência contra eleitores e adversários políticos. Isso era o modus operandi, a maneira como as eleições aconteciam durante o Império e em boa parte da República. E não muito distante, quando eu era criança, isso ainda acontecia. Candidatos serem assassinados nas vésperas de eleição, urnas aparecerem com votos
praticamente só de um único candidato e com a letra das cédulas eleitorais todas iguais, mas aí não tinha como, né? Não tinha os exames grafotécnicos, tinha toda aquela situação. Os juízes eleitorais muito ligados às vezes, os juízes, né, eleitorais muito ligados aos candidatos da região, então isso criou um mecanismo de muita corrupção, de muito problema nas eleições. Não admira que as pessoas até hoje tenham um pouco de dúvida com relação à eleição, mas é uma dúvida ruim, uma dúvida tosca, porque o Brasil ele evoluiu muito nessa questão eleitoral, nessa questão dos processos eleitorais. O Brasil evoluiu muito. Outra coisa, a participação de pessoas das camadas mais populares, coisa que não acontecia. O voto era censitário. Se você tivesse, por exemplo, dinheiro, se você tivesse recurso financeiro, fosse maior de idade homem, você poderia votar. Se você fosse pobre, você não votava. Essa Constituição, acho que pós 1840, se eu não estou enganado, ela passa a ser chamada de Constituição da Mandioca. Parece engraçado, parece piada, mas não é. Porque eles diziam o seguinte: se uma pessoa tem capacidade de ter o equivalente em dinheiro daquilo que se produz um alqueire de mandioca, do que você produz de riqueza a partir de um alqueire de mandioca, mandioca você corta, você transforma em farinha, você vende e tem X valor. Se você tiver aquele valor, que seria o equivalente a 10 contos de réis, né, na época, alguma coisa hoje como 10 mil, 20 mil reais, se você não tivesse uma renda pelo menos dessa, você estava fora do processo eleitoral. Então o voto ele era segregador, o voto não era um sufrágio universal, né? Não existia isso. Só votava quem tinha dinheiro, quem tinha posses, quem tinha propriedades. Senão, nada feito, você não era cidadão, né? Independia se você sabia ler ou escrever, porque isso aí também, eles usavam, por exemplo, das artimanhas para poder votar. Às vezes a pessoa escrevia para você o voto, você só ia lá e preenchia e colocava o voto dentro da urna. Quando eles perceberam que poderiam usar pobres para votação, aí é que a fraude passou a ser absurda, porque aí até o fato de você ser analfabeto, você poderia votar se você fosse analfabeto, porque em tese você só saberia ler o nome do candidato e marcaria um X, então não demandava muito conhecimento escolar para votar em alguém, né? Isso, vamos combinar, é muito triste para a história do Brasil, é muito triste para a história do país, não é verdade? Mas vamos lá, continuando. Aqui está dizendo aqui que eles se valeram, inclusive, de violência. Em virtude disso, essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Cacete, um pedaço de pau, um pedaço de madeira que usa, por exemplo, para bater. O cacetete, por exemplo, do guarda, do policial, né? Vamos lá. A vitória dos liberais, no entanto, não garantiu a estabilidade política, que sabia-se disso. Por quê? Porque os conservadores não aceitaram, mesmo com os liberais ganhando. Não adianta. Se não for do jeito que eles querem, eles não deixam a política em paz. Isso me preocupa muito. Até mesmo o processo político no Brasil, como ele está acontecendo, ele é muito ruim. Porque assim, como ele polariza demais, o grupo que perde, e que não perde por uma grande diferença, fica descontente. Se você vê algum erro, por exemplo, da administração, a oposição não vai ter dó e nem piedade, ela vai mesmo para cima, né? Ela vai fazer de tudo para derrubar o governante, da vez, da hora, não é? Não é A ou B, é qualquer um. O outro lado sempre vai ficar descontente. Isso é um fato, né? Vamos lá, continuando. A vitória dos liberais, no entanto, não garantiu estabilidade política. A revolta dos farrapos continuava no sul, que já se arrastava, né, por mais de 4 anos e muito dura, muita gente morta. E o pior, uma guerra civil. Não é uma guerra entre brasileiros e estrangeiros, não, é guerra entre brasileiros. O exército, que eles chamavam de caramurus, o exército brasileiro, e do outro lado o exército farroupilha, né, que nada mais era
do que parte da Guarda Nacional, da qual o comandante era Bento Gonçalves, e que você tinha um outro também que era um vira-casaca chamado Bento Ribeiro, né? E aí você tem aí, muitos heróis, o Davi Canabarro, você tem Afonso Corte Real, o Neto, né, e os seus lanceiros negros, tem toda uma história. Você vai no Rio Grande do Sul, você sente cheiro da Revolução Farroupilha. Tem um feriado em outubro que é comemorado o dia da Revolução Farroupilha, feriado nacional lá, né? Então eles comemoram a República Rio-Grandense. Eles são, tipo, não tem aquelas coisas de cosplay do Japão? Pois é, o gaúcho faz o cosplay dele mesmo. Nesse dia de feriado ele vai pro Parque Farroupilha, ele faz uma barraca, ele leva uma carroça, ele faz um fogo de chão, ele come churrasco, ele toma chimarrão e ele vive como se fosse um farrapo, um soldado farrapo do século XIX. É muito engraçado. E aí junta todo mundo lá, tem um CTG, todo mundo dançando fandango e vaneirão e lembrando, por exemplo, das glórias e derrotas também da Revolução Farroupilha. Tem um lado bacana nisso, porque eles vivem realmente isso, né? Esse período da história deles. Isso é importante? É muito importante. É um valor cultural, inclusive, né? Embora eu acho isso muito fanista, porque isso te descola do fato de você ser brasileira, como se você fosse um cara de um outro país, né? Você não é brasileiro, então o Brasil tem outras coisas, o Brasil tem outros ensinamentos, o Brasil tem outras culturas para você entender, compreender, para você viver, por exemplo, né? Vamos lá? Continuando aqui. Em março de 1841, o imperador convocou os conservadores para compor um novo gabinete. Então, ele ficou meio que alternando. Ele era um homem muito inteligente, tá? Antes de qualquer coisa. Tenho várias críticas à monarquia, mas Dom Pedro II era um cara muito inteligente. Ele sempre alternava, para não dar muita briga, para as coisas andarem mais ou menos em harmonia, ele fazia isso, né? Então ele compôs em 1841 um gabinete com conservadores para poder ter, por exemplo, um equilíbrio. Você tinha liberais dentro da Câmara, né, no Congresso, mas no governo você tinha conservadores. Então ia ter aí a arte do parlar, né, do falar, do convencer. A política é a arte do convencimento. Você não vence o outro por meio de matar ele ou de eliminar o adversário. Não, você convence ele. Você diz, olha, vamos fazer um negócio, você ganha aqui, mas aqui desse lado aqui quem ganha sou eu, tá? Vamos meio a meio aqui, vamos dividir. Não fica uma coisa só para um, porque senão fica difícil a convivência, né? Vamos lá. Essa medida, contudo, revoltou os liberais. Novidade. Os liberais iam gostar? Não iam, claro que não. Nas províncias de São Paulo e de Minas Gerais, em 1842, eles se rebelaram contra o imperador para preservar seus poderes. Porém, os dois movimentos foram rapidamente controlados pelas tropas imperiais. Depois desses episódios, começou a se manifestar uma diferença política entre dois partidos, mas que na prática garantiu o modelo de centralização defendido pelos conservadores. No final da década de 1830, até a segunda metade da década de 1860, os conservadores conseguiram se impor na política do Segundo Reinado. Os liberais, ainda que defendessem um projeto distinto, quando assumiam o poder, seguiam as políticas estabelecidas pelos conservadores. Isso que eu estou falando para vocês, eles fizeram um acordo para que houvesse alternância. Num determinado momento, os conservadores estariam no poder junto com Dom Pedro. Num outro momento, seriam os liberais. Então, os gabinetes eram formados assim, né? De acordo também com a maioria que se tinha, por exemplo, no Congresso. Porque senão não dava governabilidade para o imperador, né? E isso transformaria o país num barril de pólvora. E é tudo que o imperador não queria. Transformar o Brasil num barril de pólvora. Então ele queria governar. Para ele governar, ele precisava manter a paz. Então
Manter a paz significava não defender o interesse apenas de um, mas dividir, por exemplo, os interesses de acordo com as necessidades de cada grupo, dando equilíbrio, para que não houvesse, um não tivesse mais vantagem que o outro, entende? Isso era muito importante, é muito importante compreender isso. Lá na página 158, tá? Página 159, o parlamentarismo às avessas. Vocês estão vendo essa imagem aí que aparece o Dom Pedro como fiel de uma balança? Ele está segurando um prato de um lado e um prato do outro. Aquilo ali é para manter o equilíbrio entre os grupos que são rivais. Rivais na política. Rivais na política a ponto deles até mesmo deles matarem um ao outro. Isso era muito comum. A política ela não era como é hoje, ela era extremamente hostil e violenta, né? Então vamos lá, com a chegada de Dom Pedro II ao trono, o poder moderador e o Conselho de Estado foram restaurados. Em 1847, um decreto do governo criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, nomeado pessoalmente por Dom Pedro II. Aparentemente, o sistema inspirava-se no modelo parlamentarista do Reino Unido, ou seja, da Inglaterra, muito parecido com o modelo parlamentarista da Inglaterra. Só que tem um detalhe, os interesses aqui eram outros completamente diferentes, né? Aparentemente, o sistema inspirava-se no modelo parlamentarista do Reino Unido, mas na essência era muito diferente dele. Nesse país, o primeiro-ministro, figura que de fato governava o país, era escolhido pelo partido que obtinha a maioria dos votos nas eleições. Feito isto, o primeiro-ministro definia os nomes para compor o gabinete do governo. É assim que funciona na Inglaterra até hoje. Quem forma o gabinete é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele advém de um partido que conseguiu a maior quantidade de cadeiras dentro do parlamento. Ou seja, a maioria. A maioria vence. Quem vence, governa. Simples. No Brasil era assim? Não. Por que não era assim, professor? Vou te explicar para vocês como é que era. Olha só. No Brasil do Segundo Reinado, o poder executivo, em vez de ser nomeado pelo legislativo, estava subordinado ao imperador Dom Pedro II por meio do poder moderador. Escolhia o presidente do Conselho de Ministros e o equivalente ao primeiro-ministro no parlamentarismo britânico. Ele também podia demitir o presidente do conselho e todo o ministério, dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Por quê? Porque existia o poder moderador. Que isso foi uma invenção, não do Dom Pedro II, mas do pai dele. Dom Pedro I que inventou o poder moderador. Muito bem. Por isso, esse sistema político ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, ao contrário, né? O parlamentarismo ao contrário. Era um parlamentarismo quem escolhia era o próprio imperador, que escolhia as figuras que governavam, né? A rotatividade que caracterizou os ministérios de Dom Pedro II levou conservadores e liberais a se enfrentar continuamente. Em 1853, o conservador Honório Carneiro Leão chefiou um gabinete conservador que incluiu alguns representantes liberais. Foi o Ministério da Conciliação. As divergências se abrandaram e teve início um período de estabilidade política. Foi um período assim mais de calmaria, mais de tranquilidade com esse ministério. Isso dependia muito também das figuras políticas. Por exemplo, o interesse pessoal ele não poderia estar acima do interesse público, porque senão a chance de dar uma confusão ou um problema que levasse a uma crise política muito grave é muito grande. Por quê? Porque o cara estava interessado em resolver os problemas dele. Ele não estava interessado em ver coletivamente como ele ia resolver. Isso seria a melhor coisa a fazer. E não ele governar para ele mesmo, se é que vocês me entendem. Governar para si mesmo. Eu estou preocupado comigo, se eu vou ganhar mais dinheiro, se minha fazenda vai aumentar a riqueza, se vai passar uma estrada lá dentro da minha fazenda, se eu vou ganhar com isso, entenderam? E isso era muito importante entender isso aí. Vamos lá.
Com a derrota dos praieros, os últimos rebeldes radicais do Império, a unidade territorial foi assegurada e o Estado Nacional Brasileiro se consolidou. Sobre os praeiros, vocês dão uma olhadinha aqui embaixo, mas a gente já viu isso lá atrás. Foi quando a gente estava falando sobre o período regencial e as lutas, né, do período regencial. Houveram muitas a guerra civil, ela pipocou pelo país, né? Essa que é a grande verdade. Manter a unidade do Brasil custou caro para o país. Custou muito caro. A Lei de Terras de 1850, vamos lá? Importante a gente ver isso aí. A Lei de Terras de 1850. Vamos ver aqui. Ok, vamos lá. A Lei de Terras de 1850, ela não foi, por exemplo, uma lei que favorecesse os mais pobres, tá? Nem vão tirando essa ideia da cabeça de vocês. Nossa, ele fez a reforma agrária. Não, ele não fez a reforma agrária. A Lei de Terras de 1850 tem uma outra característica. Vamos ver qual é? No Brasil, desde o período colonial, as terras podiam ser obtidas por meio da posse, compra ou doação pela coroa. A regra mudou em setembro de 1850 com a promulgação da Lei de Terras. A nova lei determinou que a compra seria o único meio de aquisição de terras do Brasil. A mudança atendia aos interesses dos grandes proprietários rurais, principalmente cafeicultores, interessados em ampliar a oferta de mão de obra para suas lavouras. Como os trabalhadores pobres e os negros libertos dificilmente teriam recursos para comprar suas terras, a lei ajudava a garantir a mão de obra barata para as atividades agropecuárias. Tinha empreendedores naquela época, pessoal, como o pessoal gosta de estar falando hoje? Não, não tinha. Tinha, mas não era na quantidade. Tinha indústria? Tinha outros setores para a pessoa trabalhar? Não, só tinha terra no Brasil. Então as pessoas mais pobres, elas ficavam refém de grandes proprietários de terras. Vocês entendem por que pessoas ricas nesse país, muito poucas das pessoas que são ricas nesse país, elas têm um mínimo de consciência? Entenderam por quê? Olha aqui, ó. É uma lei que favorecia quem era grande fazendeiro, que era grande proprietário de terra. Por quê? Porque se você só poderia comprar terra, você poderia ter terra se você tivesse dinheiro. Qual era o pobre que ia ter condição de comprar uma terra para ele poder sustentar ele e a família dele trabalhando na terra? Não tinha. O que ia acontecer? Ele ia passar a vida dele trabalhando para um fazendeiro até não sobrar nada. Tá? A vida dele ia ser essa. A vida dele ia ser trabalhar de sol a sol para sempre, ele e a família dele. E o fazendeiro ia agradecer solenemente aos céus por isso. Por quê? Porque ele tinha uma pessoa e a família dele inteira trabalhando para ele a vida toda. E nunca ia sair de lá, e nunca ia questionar as ordens dele, e nunca ia pedir aumento, e nunca ia pedir melhor, nada. Por quê? Porque ou era comer aquilo lá, ou viver daquilo ali, né, miseravelmente trabalhando para um fazendeiro explorador, que a maioria era assim, né? Vocês acabaram de ver aqui, não é à toa, o pensamento da elite brasileira. Você acha que essa pessoa tem o mínimo de empatia por quem é pobre? Não, né? Não, claro que não. Óbvio que não. Outra, a gente está falando de um país que teve 350 anos de escravidão, 400 anos de colônia. Então não tinha como, né? Não tinha como, de uma hora para outra, acabar, não. Esse pensamento está enraizado dentro de boa parte da elite brasileira, de hoje, da elite de hoje, tá? Tá enraizado, tá lá. Então, e assim, sempre achar que o negro e o índio pode receber qualquer coisa, que eles não merecem salário, que já tá, o fato de você acolher, dar uma roupa para ele vestir e dar comida para ele, você já está ajudando ele muito. Compreendem? Por que que até hoje existe essa linha de pensamento? É todo mundo que pensa assim? Não, mas isso é uma permanência da história do Brasil.
Nós passamos muita vergonha, que os europeus olham para nossa cara e dizem, meu Deus, que povo bárbaro. Eles não vão mudar quando? Nunca, né? Nunca, não quer aprender? Nunca, né? Tratar as pessoas dessa maneira é desumano. É desumano. A elite brasileira, ela é desumana. Ela é simplesmente desumana. Ela não está nem aí para os mais pobres. Ela não liga a mínima. Desde que ela lucre, está tudo certo. Isso é uma característica. Se a gente não aprender a enfrentar isso, aí realmente nunca vai acabar. Porque se você achar que isso é só um conto de fada que não existe, é muito ruim. Vamos lá. A política indigenista no segundo reinado. Tudo que eu estou falando aqui, logo a seguir, está falando aqui na política indigenista. O índio, ele foi ou um coitado que o Estado tinha que cuidar dele, ou uma pessoa que deveria deixar de existir porque ele estava atrapalhando. O índio com terra só atrapalha. É a visão de muitas pessoas. Você vai dizer para mim que isso não existe e que tem muita gente que não pensa assim, só que tem um detalhe. O índio, ele faz um uso melhor da terra. O índio, não o índio que sai derrubando uma floresta e vendendo para madeireiro, não. Nem cavando o chão para tirar diamante. Não é esse índio. Falando do índio que ele vive em consonância de maneira sustentável. Esse sim, de maneira sustentável com a natureza. Ele torna não só ele como um patrimônio imaterial do nosso país, como ele também ajuda a proteger de maneira considerável o nosso território. Isso é muito importante. E isso não existia desde o segundo reinado, desde a chegada dos portugueses aqui. Não tinha essa consciência. Quem teve mais ou menos essa consciência foram os militares lá atrás, quando pegaram os índios, deslocaram e colocaram em cima de jazidas. Das principais jazidas de minerais de grande valor. Porque era uma maneira, por exemplo, de impedir que outras nações se interessassem, viessem aqui e ocupassem de maneira que o Brasil não conseguisse impedir, dissuadir. Então isso é muito importante também, entender isso. O índio foi tratado sempre de maneira alheia, ele nunca foi ator, ele sempre foi coadjuvante de sua própria história, ele sempre foi um agregado do processo, de ocupação de suas terras. Está aqui, leio aqui, fala sobre o José Bonifácio, ele teve uma preocupação com o indígena. O Adolf van Hagen foi o primeiro a escrever, por exemplo, sobre a história do Brasil e sobre os indígenas, a maneira como ele fala. Procurem dar uma lida nesse texto, tá bom? Falando sobre isso, para fazer uma comparação com aquilo que eu acabei de falar para vocês, sobre a maneira como a elite brasileira hoje trata o índio e trata o negro. Até hoje, né? Como eles são tratados. Mal tratados, para ser franco. Para ser franco, mal tratados, né? O Brasil tem muita dificuldade de encarar uma política séria de direitos humanos porque não havia direitos humanos no Brasil, sendo que todo o processo histórico do Brasil, só alguns poucos humanos são entendidos como direitos pela lei. Consegue entender a diferença? Direitos humanos com humanos direitos? E esses humanos direitos geralmente maltratam os índios e tiram os direitos humanos dessas pessoas. Não tem uma ideia por aí que direitos humanos é coisa de vagabundo? Não, direitos humanos é para todo mundo. Todo mundo. O que geralmente se observa é que quando você tem uma pessoa que comete um crime e ela é presa, existe um avanço contra os direitos humanos dessa pessoa. Porque não é porque você está preso, você cometeu um crime, que você não tem direitos humanos para você. Tem. Aliás, todo mundo tem que ter. Entende? O Estado não pode violar os direitos humanos. Ele não pode pegar uma pessoa e botar num calabouço sujo e fazer que a pessoa, mesmo ele sendo um bandido, mesmo ele sendo um criminoso, ele pagar por uma pena
de maneira em que ele não cumpra a pena, que ele morra antes de cumprir a pena. Isso não é justiça. Isso não é cumprimento de pena. Isso é vingança, é outra coisa. Tá? Só para a gente pontuar essas situações. Essas questões de direitos humanos no Brasil, elas são muito complexas, porque elas são muito recentes também, não se discutia isso. E durante muito tempo, nós passamos 30 anos, assim, 20 e poucos anos sem discutir direitos humanos no Brasil. Por quê? Porque era um regime de exceção no Brasil, um regime ditatorial. Quando nós voltamos a discutir isso, foi recentemente, há 20 anos. Né? Você desfazer um mal que foi feito por alguém demora muito tempo para que ele ocorra.